assunto hoje vai ser K-pop, porque acho que eu e várias pessoas, né, começaram a descobrir um pouco K-pop ultimamente, que tá ficando famoso aí no mundo todo, já chegou no Grammy, no Coachella. Eu assisti o documentário do Blackpink e me apaixonei por todas elas. Mas eu ainda sei muito pouco desse mundo. E para quem não sabe, né, quem tá assistindo o vídeo, a Sol trabalha diretamente com entretenimento coreano, né, Sol? Sim, na verdade, eu sou internacionalista, sou planejadora de eventos, escritora, e eu trabalho com muitas coisas. Meu Mas, Deus. no fim das contas, tem tudo a ver com planejamento e também trabalho com planejamento do entretenimento. Então, é isso. Gente, não, e vamos explicar uma coisa, né? A Sol, ela é irmã da minha amiga Rocio, e vocês nasceram no Paraguai, moraram no Chile, passaram a infância no Chile, Uhum, vieram para o Brasil e agora tu tá em Seul. sim. Ai, não sabia que você já sabia da minha história. Muitas culturas que vocês têm, né? Vocês falam espanhol, inglês, coreano, é bastante coisa. Sim, é muita coisa. As pessoas confundem já. Aham. Às vezes eu mesma me confundo. Você é intérprete de idols, né? Sim, eu recentemente não estou trabalhando ativamente como intérprete, mas eu fui intérprete e tradutora de idols e de várias agências de entretenimento por muito tempo, por vários anos. E aí, entrando aí nesse mundo do K-pop, o que é um idol? Para as pessoas que não sabem. Eu não teria como explicar isso em em uma palavra, mas são assim figuras que representam os jovens aqui. Os idols têm um significado muito profundo aqui na Coreia do Sul, porque eles simplesmente são o exemplo, assim, são o modelo, assim, para várias pessoas. E aqui você tem muito contato com tudo que eles fazem. E é incrível que parece até que eles são quase deuses, sabe? Sério? Às vezes parece isso, parece que eles não são humanos. Eu digo que eles são deuses no sentido de não parecer humanos, porque são muito mistificados. Eu acho que seria isso. É. E uma pergunta aqui que eu pensei agora, pelo menos aqui no Ocidente, os mais famosos grupos de K-pop são o Blackpink e o BTS. Aí eles são também os maiores ou tem um grupo que faz mais sucesso na Coreia do Sul? Pela lista que eu conheço aqui do mercado daqui, em primeiro lugar está o BTS, ninguém ganha deles, nem o segundo lugar. Tem um gap gigantesco entre o primeiro e o segundo lugar. O primeiro seria o BTS, com certeza. O segundo seria um grupo que não sei se eles são tão famosos no Ocidente, mas eles se chamam Seventeen. E eu acho que eu vou me enganar com os números, acho que são 13 meninos, se não me engano. São muitos meninos em um grupo só. E em terceiro lugar tem o NCT, não sei se eles são famosos ali na Coreia. Não, na Coreia do Sul eles são famosos. Não sei se ali no Brasil eles são famosos. Eles são da SM, que é uma das maiores agências da Coreia do Sul. Blackpink entra só depois, Gente, que junto com interessante. Twice e outros grupos por aí. Mas eles estão sempre entre os melhores mesmo. Então vamos falar assim da trajetória, né? Porque como você disse, os idols eles são praticamente deuses. E muita gente quer ser eles, né? Muita gente quer chegar a esse estrelato. Como é que uma pessoa começa a trabalhar para se tornar um idol? Tem várias formas de uma pessoa começar a sua carreira como idol. Tem pessoas que eles acabam passando pelo processo do que os coreanos chamam de audition, que seria fazer uma audição mesmo nas agências ou em programas abertos da TV, tipo, sabe, o American's Got Talented, sabe? Seria Sim. mais ou menos esse tipo de programas. Mas é bem difícil porque a concorrência é muito alta. Tem também alguns casos onde as agências entram em contato com as pessoas. Tem, por exemplo, um grupo novo da SM, que é uma das maiores agências da Coreia do Sul, que se chama ESPA. E uma das meninas dali, por exemplo, ela a agência entrou em contato por direct message, sabe? Por mensagem do Instagram mesmo com ela, e ela não estava acreditando, achando que era um spam, sabe? Era um Achando que era golpe. alguém tentando é, enganar ela. Mas ela, por exemplo, virou idol desse jeito, virou trainee, na verdade, desse jeito. Tem pessoas que simplesmente andam pelas ruas e alguém que é de uma tal agência vê essa pessoa e acha, nossa, eu acho que essa pessoa consegue ser um idol e acaba perguntando se você não tem vontade de ser um idol. Mas tem várias pessoas que
passam por processos muito diferentes. Não, eu não diria que tem um caminho só para virar um idol. E nisso eles viram trainees da agência, né? Isso, seriam trainees da agência. E entre os trainees existe outro tipo de competência, é um outro mundo. Uma pessoa consegue virar um trainee, quando ela entra numa agência, ela faz um contrato com a agência para virar um trainee. Um trainee ainda não é divulgado publicamente, é simplesmente uma pessoa que está treinando dentro dessa agência. Você tem um contrato de trainee com uma agência porque você está sendo treinada por essa agência, mas você não é idol, você não é uma figura pública. E existem agências que têm muitos trainees, assim, muitos trainees mesmo, e eles fazem uma concorrência entre os trainees para ver quem deles consegue entrar no grupo que possivelmente vai debutar, sabe? E E isso dali demora anos até a pessoa virar um idol, né? tem gente que demora 15 anos, tem pessoas que por muita sorte, conseguem debutar em menos de um ano. É bastante diferente de agência por agência e também depende muito de quanto talento tem também o idol. E assim, eu vi no documentário do Blackpink que, por exemplo, a Lisa, ela é da Tailândia, a Rosé é da Nova Zelândia, então eles procuram pessoas no mundo todo. Sim, eu acho que até uns 10 anos atrás não era assim tão globalizado, digamos assim. Não costumavam procurar somente em território nacional, até porque eles não conheciam muito o mundo lá fora. Assim, o mundo do entretenimento coreano era muito fechado. Acho que recentemente, de uns 5, 6 anos para cá, as agências têm entrado muito em contato com outros países e procurado pessoas de outros países que conseguem ser idols na Coreia do Sul. No caso da Lisa e de alguns outros idols que não têm familiares coreanos, é um pouco mais raro isso acontecer, mas está acontecendo bastante em relação ao passado. Não pode ser uma pessoa que não seja asiática, né? Nesses grupos, é sempre, ela é da Tailândia, pode entrar, não pode entrar uma pessoa negra, por exemplo, num grupo de K-pop. Se não me engano, tem um grupo de K-pop que tem sim. Eu Jura? só Que não lembro o legal. nome. Sim, tem um grupo. Agora que você falou disso, eu lembrei. Eu lembrei assim do rosto, mas eu não sei o nome dela. É uma menina. Ai, que legal. Não lembro o nome do grupo. Se me lembrar depois eu coloco no vídeo, mas achei Sim, legal. se eu lembrar eu te passo, mas existem esses casos, só que de forma muito bem rara. O mercado ainda, eu acho que está muito fechado em achar pessoas asiáticas. E acho que foi uma grande conquista também achar alguém da Tailândia, por exemplo, a Lisa da Tailândia, que não é coreana, sabe? Tem vários grupos que têm essas misturas de outras pessoas da Ásia, mas todos eles falam muito bem coreano. Eu fico até impressionada. O sotaque da Lisa é bom em coreano? Sim, ela fala muito bem. Caramba, que legal. E assim, a gente falou das agências. Eu li que existe o Big Four, né? São os maiores. Era Big Three, virou Big Four, não é isso? Eu acho que eu sei quais são. Mas assim, essas agências são os criadores de idols, né? Sim, eu conheço muitas agências e eu não gosto muito de dizer que essas 4 maiores agências são as agências, porque eu sou uma pessoa que trabalha não só. Eu trabalhei também com todas essas agências grandes que são as 4 maiores em termos de. Eles acabam tendo maior poder de marketing, alguns porque eles estão há mais tempo. No mercado do entretenimento, outros porque eles acabam tendo vários grupos que fazem fama, assim, fazem um boom aqui no mercado, mas tem outras agências que são consideradas intermediárias, outras agências pequenas que também têm como fala, muitos recursos bons para ser agências boas, só que elas não são colocadas como as maiores agências do país, simplesmente porque eles não têm um lucro tão alto quanto essas agências, mas ainda assim elas têm grupos muito famosos, que é no caso, por exemplo, do Mamamoo. Mamamoo é muito famoso aqui na Coreia do Sul e com certeza, eu tenho muita certeza aqui no exterior também. No caso, a agência delas não é uma agência considerada agência grande aqui na Coreia do Sul, mas elas representam o cenário do K-pop, são um dos maiores grupos que representam o cenário do K-pop, por exemplo.
E uma coisa que a gente conversou um pouco antes que eu queria conversar contigo. Tu falou que tem youtubers brasileiros, tem vários vídeos que falam coisas equivocadas sobre o mundo do K-pop. Eu queria saber quais são as maiores coisas que você vê que você fica, não, isso não é verdade, sabe? Acho que eu já vi muita informação equivocada também e muita informação, eu não sei como descreveria isso, são informações que são um pouco mal explicadas. Talvez o youtuber saiba, não só youtuber, eu também quis me referir também a pessoas que escreveram livros de K-pop, que eu tenho lido bastante livros de outras pessoas também. E até Tenho mesmo assistido... jornalistas brasileiros que não entendem Sim, direito do que estão falando. sim. E muitos vídeos também no YouTube, e eu vejo muitas vezes que são pessoas que influenciam bastante, sabe, os K-popers. Vejo que tem muitas vezes a pessoa sabe um pouco do que está falando, mas fala como se isso fosse o todo, sabe? A verdade absoluta. Sim, como se não tivesse outra exceção, como se fosse uma verdade que não tem como ser desmentida, sabe? Mas muitas vezes ela pode ser desmentida. Agora eu não estou conseguindo lembrar de outros exemplos, mas A questão do namoro, que os idols não podem namorar. Essa é uma das coisas que tem coisas equivocadas que geralmente falam. uma coisa que eu sei, assim, por pessoas que eu conheço, que conhecem por amigos brasileiros que falam que gostam de K-pop, e muitos outros fãs de K-pop que vêm conversar comigo, é que idol não pode namorar. Se eles namoram, a agência desiste deles, ou eles precisam sair da agência e a vida deles acaba ali. Tem muita gente que acha isso. Seria mais ou menos assim. Muita gente acha que se você é idol, você não pode namorar. Mas não é isso. O que os coreanos falam e o que acontece realmente no mercado do entretenimento é que, por exemplo, tem um idol que vive a vida toda falando que ele nunca namorou, que ele nunca. Estou dando um exemplo de um idol X, que eu estou inventando um idol. Ele fala, por exemplo, que ele nunca namorou ninguém. E do nada, daqui a 2 meses, ele aparece com uma namorada falando que é a terceira namorada dele, sabe? Isso é o que acaba com a vida dele, porque ele acabou mentindo demais, sabe? Tá. E tem Mas muito se é um isso deles idol, treinarem, né, nas entrevistas o que vão falar, né? isso das agências tentarem controlar o idol para falar uma coisa durante a entrevista ou não acontece mais, assim. E eu acho incrível que muita gente não sabe disso ainda, que ainda muita gente acha que ainda tem uma sombra por trás deles tentando controlar eles. Isso não acontece, gente. Quanto mais poder eles ganham, eu acho que fica mais tranquilo para eles, Assim, fica um né, pouco mais ditarem as flexível. regras. E de forma geral, o mercado tem mudado demais, sabe? De uns anos para cá, de uns 5 anos para cá, por exemplo, o mercado tem mudado totalmente. Eu trabalho com idols há 8, 9 anos, sendo intérprete pessoal deles. Eu trabalho com agências de entretenimento. Antes, eu diria que existia uma coisa assim das agências tentarem colocar um pouco de controle sobre as perguntas, das entrevistas e tudo mais, mas hoje em dia isso não acontece. Isso é visto como algo muito artificial, sabe? Eles não querem que o idol seja uma pessoa artificial. Eles querem que o idol seja uma pessoa que consegue se comunicar de forma verdadeira com os fãs, sabe? Falando o que ele mesmo sente e não o que a agência quer que ele diga que ele está sentindo.